Tire a morte da sua vida. 10º capítulo, 2ª parte. Dependência química. És um dos temas que mais tem preocupado o homem na atualidade. Ele nunca deparou com tão mal, tão intensamente como tem acontecido com a questão das drogas. Não é um problema localizado, pois nos 4 cantos do planeta a preocupação é a mesma. Precisamos muito conversar com os nossos filhos, mostrando-lhes desde pequeno quais os males que a droga produz no ser, suas consequências e como evitá-la. São importantíssimas essas conversas e jamais devemos esconder a realidade dos nossos filhos e os fatos. Mas é no outro lado que se processa o maior transtorno, as maiores desformações no perispírito, deixando o espírito em completo estado de inconsciência, entregue à obscuridade. Só Deus, a prece e o trabalho contínuo nos ajuda com tais criaturas. Podemos dizer, em palavras terrenas, que existe no outro lado uma verdadeira indústria de incentivo às drogas. São mundos específicos onde a lei de afinidade atua de forma inexorável. As falanges voltadas para as drogas juntam-se com o intuito de ampliar seus domínios, bem como de subjugar suas vítimas, fazendo com que cada vez mais se aprofundem no lamaçal do vício das drogas. Um dos maiores problemas que resulta do efeito da droga é que ela afeta de forma direta e imediata a organização perispiritual. Ao contrário do que se pensa, o corpo físico reflete o efeito devastador que os componentes das drogas incutiram no perispírito. A utilização de qualquer droga, principalmente aquelas que visam dar ao indivíduo algo que ele não possui, incitando-o ao cometer atos de loucura, tem como função principal o de formar subreptícias, modificar a informação contida no perispírito para atuar no corpo físico de forma irreal ou lunática, em estado de êxtase. Essa modificação ocorrida no perispírito faz com que a forma humana que ele tem no estado consciente do ser entre no processo de deformação, em que o próprio ser, quando desencarna, perde completamente essa consciência de si mesmo, deformando, assim, o contexto perispiritual. Há uma desorganização das moléculas do perispírito de tal forma que o ser já encarnado perde a noção de si mesmo, permanecendo nesse estado também no mundo espiritual. Vejamos o que diz Manuel Filomeno de Miranda no livro Nas Fronteiras da Loucura, psicografado por Divaldo Pereira Franco. As drogas liberam componentes tóxicos que impregnam as delicadas engrenagens do perispírito, atingindo-o por largo tempo. Muitas vezes, esse modelador de formas imprime nas futuras organizações fisiológicas lesões e mutilações que são o resultado dos tóxicos de que se encharcou em sua existência pregressa. De ação prolongada, a dependência que gera desarticula o discernimento e interrompe os comandos do centro da vontade, tornando seus usuários verdadeiros farrapos humanos que abdicam de tudo por uma dose, até a consumação total, que prossegue, entretanto, depois da morte. O seu turno, o perispírito registra as suas emanações através da organização perispiritual.
desmentando-se sob a sua ação corrosiva. Quando isto ocorre, somente por meio de futuras reencarnações, consegue restabelecer, a contributo de dores acerbas e alucinações demoradas, o equilíbrio que o Maurá vetou. Observemos que o efeito no corpo perispiritual é de ação prolongada, ou seja, demandará outras encarnações para restabelecer o equilíbrio desse corpo. Apesar do estado de inconsciência que a droga gera no ser, a dor moral repercute-lhe de forma profunda e ele tenta a todo custo voltar ao estado normal. Mas pelo fato de os centros de que comandam suas vontades terem sido afetados, fica ele sob o domínio daqueles que governam as ações no campo do vício. O espírito vitimado pelo vício da droga, quando chega ao estágio de dependência total, começa a passar por um processo de hibernação espiritual. Todos os centros de comandos não respondem. A consciência, uma vez que esta fica paralisada, deixando-o numa condição de dar dó. É assim que, infelizmente, chegam tais criaturas ao mundo espiritual. Ora, o vitimado das drogas, ao chegar ao mundo espiritual, principalmente aquele que desencarnou por overdose, fica tão perdido, tão inconsciente, que o corpo perispiritual se mutila. As partes do corpo se separam, pois seu pensamento não consegue organizar-se. Todas as moléculas do campo perispiritual estão comprometidas pelas toxinas que foram sugadas no período de uso das drogas. Em vista disso, a ajuda e a recuperação são por demais exaustivas para o desencarnado. Assim como agia quando ainda carregava as vestes físicas, continua a agir sem elas, ou seja, sente-se atraído pelo uso das drogas, não conseguindo esquecê-las tão facilmente. É necessário um tratamento prolongado para recompor o perispírito. Portanto, o desencarne desses espíritos é muito difícil, doloroso, pois eles anularam temporariamente sua capacidade de pensar e de agir inconscientemente, e dessa forma demoram-se para libertar-se no mundo espiritual. Mortes coletivas. Todos os dias ouvimos notícias que nos deixamos perplexos. É um avião que cai ali, uma inundação que vitima muitos acolá, uma epidemia em outro local, e assim perdemos a conta dos flagelos coletivos que a humanidade enfrenta. Perguntamos muitas vezes o que desencadeia tantas catástrofes que dizimam crianças, adultos e idosos. Por que isso acontece? Não podemos esquecer, mais uma vez, que se muitos desencarnam de uma só vez, pelo mesmo motivo, na mesma hora e, sobretudo, juntos, é porque deve existir uma razão para o fato. Certamente, existem comprometimentos que unem os que se vão para o além, bem como para aqueles que ficam. Muitas vezes, uma população inteira reúne-se para ajudar na reconstrução da região. Outras vezes, nessas calamidades, são envolvidas várias nações. Em vista disso tudo, podemos dizer que há algo mais profundo no contexto geral das catástrofes. Quantos casos não há de pessoas que chegam atrasadas e não embarcam no avião que depois caiu, matando todos os que se encontravam a bordo?
Contudo, justamente aquelas, e só aquelas se salvaram. A lei divina permitiu que elas não fossem naquela viagem. Será mera coincidência ou existe uma razão para o fato? Por que tais coisas acontecem de forma aparentemente inexplicável? A resposta encontra-se na leitura de um Livro dos Espíritos, questão 737. Como objetivo, os flagelos destruidores atingem a humanidade. Para fazê-los progredir mais depressa, não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem em cada nova existência um novo grau de perfeição. É preciso ver o objetivo para apreciar os resultados dele. Vós os julgais somente do ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que ocasionam. Mas esses aborrecimentos são, na maior parte das vezes, necessários para fazer chegar mais rapidamente à ordem de coisas melhores e realizar em alguns anos o que exigiria séculos. Esse mesmo livro contém ainda outra questão que, além de complementar a anterior, nos dá a ideia central de tais flagelos para o contexto humano. E é na questão número 740 que surge, de forma sábia, a seguinte pergunta: os flagelos não seriam para o homem também provas morais que o submetem às mais duras necessidades? Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar sua inteligência, mostrar sua paciência e sua resignação à vontade da providência. E até mesmo multiplicam nele os sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não é dominado pelo egoísmo. Essas respostas nos mostram de maneira objetiva a forma como que se encandeiam tais questões. Há um objetivo de crescimento recíproco de todo o processo. Na verdade, seria para todos avançarem na escala evolutiva. Infelizmente, alguns, ou boa parte dos que vão e dos que ficam, por não entender as causas, passam a reclamar de Deus. Agora podemos encontrar no processo do desencarne para este tipo de morte, que na verdade é uma passagem específica para cada caso, apesar da comunhão de fatores que ocorrem. Ao contrário do que muitos pensam, o fato de morrerem coletivamente não quer dizer que tenham o mesmo processo desencarnatório, mas não deixa de ser uma morte violenta, que já expusemos anteriormente. Os espíritos socorristas trabalham para ajudar as vítimas dos flagelos em função de uma série de fatores, tais como diversidades de caracteres, de modo de vida, do conhecimento do plano espiritual e até mesmo da morte. Imaginamos a perturbação ou a agonia que se revela no momento do desencarne coletivo. Observemos com atenção a narrativa de André Luiz no livro Ação e Reação, capítulo 18, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ocorreu um acidente de avião em uma serra, no qual várias pessoas desencarnaram, e ele, André Luiz, narra o que se passava no local do acidente. Em pleno quadro inquietante, um ancião desencarnado de semblante nobre e digno fazia o apelo comovedor, rogando a mansão, local do mundo espiritual, onde se encontravam as equipes de socorro. A remessa de equipe adestrada para a remoção de 6 das 14 entidades desencarnadas no doloroso sinistro. A cena aflitiva parecia desenrolar-se ali mesmo.
8 dos desencarnados no acidente jaziam em posição de choque, algemados aos corpos, mutilados ou não. 4 gemiam jungidos aos próprios restos, e 2 deles, não obstante ainda, enfaixados às formas rígidas, gritavam desesperados em crises de inconsciência. Contudo, amigos espirituais abnegados e valorosos velavam ali, calmos e atentos. Figurando-se cascatas de luz vertendo do céu, o auxílio do alto vinha solícito em abençoada torrente de amor. Isso não quer dizer que todos os que desencarnam de forma coletiva passarão por tais situações. Alertamos para o fato de que, quanto mais se é preso à matéria em vida, mais se é preso a ela após a morte. É assim que funciona a lei. Vejamos ainda no mesmo livro e capítulo o que diz o instrutor Druso sobre essa questão. O gênero de vida que alimentamos no estágio físico as verdadeiras condições de nossa morte. Quanto mais chafurdamos o ser nas correntes de baixas ilusões, mais tempo gastamos para esgotar as energias vitais que nos aprisionam à matéria pesada e primitiva de que nos constitui a instrumentação fisiológica. Assim é que morte física não é o mesmo que emancipação espiritual. De forma geral, as mortes coletivas são quase sempre trágicas e violentas. Acontecem de repente, sem que haja muito tempo para demoradas reflexões. E isso coloca aquele que está despreparado numa condição de difícil entendimento da realidade em que se encontra. Por isso, essa criatura pode permanecer por mais tempo, dias, semanas ou meses, presa ao local do acidente ou da tragédia, até o momento em que aceite o amparo das equipes espirituais e seja encaminhada para um local de ajuda, a fim de receber tratamento adequado. Aqueles que têm conhecimento do fenômeno morte conseguem libertar-se com maior rapidez, compreendendo de forma mais tranquila o que se passa. Porém, o auxílio de grupos socorristas vai depender do merecimento de cada um. Muitas vezes, esses irmãos passam até a ajudar os que se debatem ao lado dos destroços, entendendo definitivamente que a morte não existe. Observemos ainda que o momento do desencarne, nesse tipo de circunstância, requer por parte de todos os que ficam muito equilíbrio e prece para tranquilizar os vitimados, facilitando o trabalho das equipes espirituais. Há um choque no corpo perispiritual em virtude do rompimento brusco do cordão que o liga ao corpo físico, fato já mencionado anteriormente.